O tema de hoje é o doce aroma de Jesus. Você já ouviu falar sobre isso? Vai ouvir agora, está ali naquele versículo, ó. Então, em 2 Coríntios, 2, 14, 17, tem esse texto aqui, ó. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, a Bíblia diz aqui que tem pessoas que estão sendo salvas e algumas estão morrendo. Para estes, ou seja, para aqueles que estão perecendo, somos o cheiro da morte. Para aqueles, a fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Nunca falamos aqui, quanto mais você der, mais você vai ser abençoado, né? Nunca falamos. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Essa é a característica do obreiro de Deus. Nós pregamos o Evangelho para que a pessoa que escute tenha oportunidade, e o Espírito convence, ela tenha a oportunidade de ser salva. E essa fragrância que a Bíblia diz que nós temos, que é a fragrância de Cristo, é exatamente a salvação. É exatamente a nossa maneira de falar, a nossa maneira de amar o nosso próximo, né? E isso está se perdendo. Um outro versículo que nós já comentei aqui diz que o amor de quase todos se esfriaria. O que é esse amor? É essa fragrância. E isso não pode se perder entre nós. Se você começar a ter, porque o Espírito nos avisa, fala, você está amando menos, você está julgando mais do que amando, e a Bíblia diz para nós sermos, primeiro, amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Aliás, o Senhor não que ele resumiu, mas ele disse lá para a igreja, um novo mandamento vos dou, ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora ele fala sobre julgar, sim, ele fala, julgue você a si mesmo, para que você não precise ser julgado, né? Agora, também claro que essa palavra de julgue-se a si mesmo tem a conotação de salvação. O que é julgar a si mesmo em termos da salvação? Será que eu vou entrar no céu? Será o que vai acontecer comigo depois da morte? Você está fazendo um julgamento de você. Os cristãos dizem que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Será que eu gostaria de ir para o céu ou será que eu gostaria de ir para o inferno? Então, quando a pessoa faz esse julgamento de si, claro que o Espírito Santo vai ajudá-la. Não habita nela, mas o Espírito Santo é onipresente, ele está ali. Para que ela chegue à conclusão que ela não vai para o céu sem Cristo Jesus. Mas para ter esse embasamento, alguém precisa ter explicado para ela quem é Jesus. E isso faz parte da fragrância de Deus. Então nós temos o perfume, mas se nós não usarmos, não sei se você já viu esse tipo de coisa, né? Uma pessoa ganha um vidro de perfume muito caro, ela não usa porque é caro. Então tá lá, você tem um perfume tal, Chanel, não sei das quantas. Mas eu nunca senti esse cheiro em você. Não, é que é muito caro, tá lá na minha crista, tá lá no meu armário, tá lá guardado. Adianta? Ela tem o perfume, não é? É igual as pessoas que têm sapatos novos, mas usam os velhos para não gastar o novo. Mas o intuito do sapato não é para ser usado? Não é. E nós até falamos, né? Dê-se um presente, usa aquele seu sapato novo que está lá, que daqui a pouco o seu pé vai inchar. Hein? Então, mas voltando aqui à fragrância, quem é que por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Quando você usa muito um perfume, né? Então quando você compra um perfume, você sente a primeira vez a fragrância, fala, puxa, que perfume gostoso, né? Aí você vai usar no dia seguinte, legal, 30 dias usando aquele perfume, vai chegar uma hora que você quase nem percebe, você vai e joga lá, né? Olha só, eu desbanjando o perfume aqui, né? E você nem se percebe. Mas quando você encontra alguém na rua, a pessoa vai dizer para você, com certeza, ou vai falar com alguém, puxa, que perfume que aquela pessoa estava. Se for bom o perfume, hein? Olha o comentário. Você viu que perfume? Vou querer um igual dela.
Que maravilha! Nunca, olha, assim é Cristo em nós. Quando você conversar com alguém, tem que ficar o perfume de Jesus. Que quando você sair, o comentário dela consigo mesmo ou com outras pessoas, deve ser mais ou menos assim, que pessoa diferente. Pô, não sei porquê, foi bom conversar com essa pessoa, você viu que bacana? A outra vai falar, é crente. Mas vamos imaginar o contrário. Quando eu era pequeno, faz pouco tempo, lá na casa do meu pai nós tínhamos muitos cachorros, né? Porque ia nascendo, minha mãe e meu tio ficavam com dó, recolhia e tal. Então, tinha uns dias certos, acho que era uma vez por mês, que todos os cachorros tomavam banho. Aí meu tio, naquele dia, ele não deixava o portão aberto. Aí eu falava, ô tio, por que o senhor não está abrindo o portão? Ele falava, porque se eu abro o portão, esses cachorros vão por meio do mato e se enrolam na carniça. Aí eu falei, e não era que era mesmo? Eles davam um jeito de escapar, saía correndo pelo mato, pulava a cerca. Quando voltava, ninguém chegava perto do bicho, porque ele rolava na carniça. Ninguém queria ficar perto deles, nem os outros cachorros. Pastor, o que tem a ver isso com aroma? É exatamente assim. Quando uma pessoa não tem a fragrância de Cristo, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, e a pessoa começa, como o irmão falou, começa a falar de assuntos que... se a pessoa não gosta, que ela vai ficar? Não tolero essa pessoa, só fala daquilo. Não é? A fragrância não é agradável. Então, que nós possamos usar a fragrância de Cristo, porque Cristo nunca vai ser desagradável, mesmo que seja correção, mesmo que seja uma chamada de atenção naquele momento, mesmo que nós venhamos e nós devemos falar sobre o pecado. Ninguém gosta de falar do pecado, mas como nós falamos com as palavras de Cristo, que estão aonde mesmo as palavras de Cristo? É claro que você pode falar assim, pastor, hoje a palavra de Cristo está no meu coração, eu vou dar uma glória a Deus, né? Mas elas constam da Bíblia. Se está no teu coração é porque você tem se alimentado, então a palavra está no teu coração. Aí vai acontecer uma outra coisa tremenda, que quando você falar, você vai falar da palavra de Deus, porque daquilo que o coração está cheio, a nossa boca fala. Então, você está entendendo mais ou menos sobre o que é a fragrância? Como que Paulo diz que a gente tem a fragrância? Essa fragrância vai... Não fique preocupado, porque quando nós falamos para as pessoas de Jesus, nós estamos falando para ela de morte e vida. Vida, se ela, depois de convencida pelo Espírito Santo, disser sim para Jesus. E de morte, depois de convencida para Jesus, ela disser não para Jesus e continuar assim e morrer desse jeito. Aí ela vai para a morte eterna. Mas se uma pessoa, você tem falado para as pessoas, e algumas pessoas têm, não quero saber, cada um tem sua religião, e Cristo não é religião, não desista dela, porque enquanto houver vida, o Senhor vai dar oportunidade para ela. Tudo bem? Porque nós, a igreja do Senhor, é que tem o aroma de Cristo. Muito bem. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Bom, como é que você... Não sei se você já passou por isso. Você já abraçou uma pessoa com bastante perfume? Se o perfume é suave e te agrada, talvez você queira demorar um pouco mais no abraço, né? Que bom, né? E você sai por quê? Se você abraçar um pouco mais demorado aquela pessoa, sai com o perfume dela. Para os homens isso é perigosíssimo. Literalmente falando, que chega em casa, a mulher tem... Que perfume é esse? O perfume de Jesus. Mais depois dessa pregação, né? Mas não é assim que acontece? Assim somos nós, na nossa conversa. Você pode falar de futebol, você pode falar de política. Aliás, você deve falar de todos os assuntos para que a pessoa não veja que você é uma pessoa ali, né? Tem um nome lá, não é bitolado, enfim. Mas sempre com brandura e sempre procurando saber, assim, falando... A Bíblia diz que nossa palavra tem que ser branda, né? E uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo. Eu gosto de discutir certos assuntos, principalmente Bíblia, né? Eu gosto de discutir. E antes, até algum tempo atrás, eu ia até o final. E muitas vezes não adiantava. A pessoa acabava saindo com raiva de mim, porque
terminava os argumentos, porque, irmãos, eu dou glória a Deus para os irmãos da Igreja da Vida, porque nós fazemos parte de um grupo pequeno que conhece a palavra do Senhor. E você pode falar, mas pastor, eu conheço tão pouco. Mas esse pouco é muito mais do que muitas pessoas que estão na igreja aí fora. As pessoas não conhecem nada, nada de nada. Como o pastor falou, hoje nunca se cantou música gospel como se canta hoje. Nunca. Todo mundo canta uma musiquinha. Tem até o cara que vende na rua que passa aí no gospel, não sei se você já viu. Mas nunca se leu e estudou tão pouco as Escrituras. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, quando nós estivermos perto de uma pessoa, que nós deixemos a fragrância de Cristo nela. Porque ninguém quer abraçar aqueles cachorrinhos que eu falei para você que saíram do banho, né? O meu tio ficava doido, porque tinha que pegar o cachorro e dar banho de novo. E falava, agora tem que tomar banho também. Porque fica impregnado. Então, tanto um perfume bom, quanto um perfume ruim, impregna. E você vai ver daqui a pouco os versículos que falam sobre isso. E eu não estou falando de perfume, você está entendendo, né? É aquilo que a pessoa exala. Se a pessoa exala coisas boas, a pessoa gosta. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que só exala coisa ruim, irmãos. Agora eu vou falar o termo contrário, que foi falado aqui. Você tolera a pessoa. Você tolera. Fala, puxa, é minha tia, eu tenho que tolerar. Mas olha, é difícil. Então, precisamos hoje fazer a diferença na terra. Porque quando o Senhor Jesus disse que nós somos luz, irmãos, é porque Ele também disse que a terra está nas trevas. Se nós somos luz, nós temos que fazer o quê? A diferença. Uma outra coisa que nós vamos entrar aqui nesse assunto também, é o ambiente. O ambiente onde nós estamos. Se você estiver num ambiente que está limpinho, com desinfetante, e hoje existem várias fragrâncias de desinfetante, não sei você, mas eu me sinto bem. Claro que eu não estou falando do que é alérgico, né? Mas se sente bem no lugar. Aqui é agradável, que está aqui, está fresquinho, está cheiroso, né? E se tiver, sei lá, um perfume, você sai com aquele perfume, se não sair de você, sai na mente, né? Eu não sei se você entende. Que cheiro bom. E quando você for para um outro local e sentir o mesmo cheiro, você vai lembrar daquele ambiente de limpo. Ao contrário também é. Um ambiente mal cheiroso, um ambiente sujo, também vai ficar na sua memória. Quando você lembrar, se deparar com o cheiro, passar perto do Tietê, por exemplo, no calor, você fala, lembrei daquele lugar que eu estava. Não é terrível se o cara falar que é a tua casa? Eu estou falando não somente literal, mas espiritualmente também, né, irmãos? Ambiente de trabalho, as festas. Hoje a gente não se fala, graças a Deus, a gente fala muito mais de balada, mas tinha as baladas, né? O irmão me testificou esses dias sobre balada. Irmãos, pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro mesmo. A alegria da pessoa é colocar éter numa latinha e ficar cheirando. Pessoas que têm dinheiro, jovens, meninas de capa de revista, todas cheirando. Como que será que é no mundo espiritual aquele lugar? Como que será o aroma daquele lugar? Então, isso nós estamos vivendo hoje, né? Em Provérbios 27:9 está escrito assim, ó: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Aí a pessoa lê isso daqui e fala, mas o que tem a ver perfume com conselho? Porque não está falando de perfume, literalmente, mas está falando daquilo que você tem para oferecer para pessoas como conselho. Hoje nós falamos de novo aqui, o mundo quer aconselhar, principalmente jovens, crianças, sobre a família, sobre religião, sobre o que mais que elas querem influenciar, mas sem ter. Alguém que não tem uma família não pode te aconselhar de família, porque ela odeia a família. Por exemplo, uma pessoa que infelizmente não tem o pai, a figura do pai em casa, não é porque o pai abandonou, sabe? Não, estou dizendo aqueles que foram jogados mesmo, né? Ela odeia a família, odeia o pai. Aí você vai pedir conselho, puxa, meu pai. Não, larga o seu pai. Alguém que não tem mãe, ou que a mãe
Está cheio, né, infelizmente, de pessoas na rua que não tem pai nem mãe, são drogados, são bandidos, e a criança está crescendo. Como é que você, depois que cresce com aquele rancor sobre a família? Infelizmente, muitas dessas pessoas hoje são influenciadores. Então, o aroma dessas pessoas, espiritualmente falando, é terrível para o cristão. Nós temos aqui exemplo de uma formadora de opinião, porque as crianças cresceram junto e ela está exalando hoje um aroma terrível para o adolescente, dizendo que certas coisas não têm importância, o que importa é o amor. Isso é conversa do diabo, né? Porque a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. Então, nós temos aqui que perfume e incenso trazem alegria para o coração. E você e eu podemos levar alegria para as pessoas. O aroma. É muito ruim quando alguém fala assim para mim: eu não gosto de ficar perto daquela pessoa. Porque ela não tomou banho? Não. É sempre, quando eu saio, eu fico chateado quando eu converso com a pessoa. Vamos orar por ela. Vamos pedir oração para os irmãos mudar aquilo que você quer que mude em mim. Ore por mim. O Senhor tem acesso ao seu coração? Sim. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Não, Ele é o Senhor, independente de ter acesso ao teu coração. Ah, é o seu Senhor, porque você entregou o seu coração a Ele. É isso, né? Porque o Senhor não toca nada que não é dele, viu, irmãos? Tá bom? E que você fala assim: a minha casa, Senhor, abençoa a minha casa, e não está acontecendo nada. Experimenta entregar a sua casa para Ele. Para o Senhor, toca na sua casa. Ô filho, quanto tempo se demorou para ouvir essa palavra? Você também, filho, quanto tempo demorou para dizer isso? O meu trabalho, Senhor, hein? A minha vida, Senhor, o meu corpo, Senhor. O que mais que a gente fala para o Senhor, né? Enquanto for só seu, o Senhor não toca, porque ele não é o ladrão. Quem é o ladrão? O diabo é o ladrão. Puxa, isso aqui foi legal, não tinha nem pensado nisso. Não está nem aqui no meu script, mas estava no do Senhor para nós hoje. Eu espero não esquecer. Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos nossos feitores. O que seria o perfume do ímpio na minha cabeça? O que seria? Hoje a gente pode entender. A influência que os meus amigos, a sociedade exerce sobre mim. Não é verdade? Não tem? É muito bom ter amigos, sim ou não? Muito bom. Davi tinha muitos amigos, uns leais e outros não. Jesus tinha muitos amigos? Não tinha muitos, tinha poucos, né? Ele tinha 12, mas 11 leais e um traidor. Então, é muito bom a gente ter boa amizade, mas existe ímpios não é palavrão, você já sabe que é aquele que não serve a Deus. Ele vai querer me influenciar. Senhor, me ajude que o perfume do ímpio nunca seja sobre minha cabeça. Será que ele está falando de shampoo, alguma coisa assim, perfume do cabelo, óleo do cabelo? Não, ele está falando de o quê? De convencer de coisas contrárias às Escrituras. Pastor, mas eu não sei o que é contrário às Escrituras. Comece a ler a Bíblia. Como é que você vai entender de medicina se você nunca estudou medicina? Como é que você vai entender de direito se você nunca estudou as leis? Como é que você vai entender da Bíblia se você não lê a Bíblia? Nós precisamos o quê? Espalhar o aroma de Jesus na terra. Enquanto há tempo. Sabe o que está escrito em... É muito legal isso. Provérbios 7,17. Olha o que está escrito isso aqui. É para trazer no culto de casais, hein? Aqui ou lá. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Aí a pessoa está distraída. Aonde que eu vou arrumar esse negócio de canela, aloés, perfume? Não, está falando do bom aroma, né? Está falando aqui do lar, está falando da família, marido e esposa, né? É o que mais? Que é fidelidade, né? É compreensão, harmonia. Está falando disso. É o bom aroma. Quando um casal for visitar você,
vai estar o aroma ali, né? Do bom relacionamento, palavras brandas. Não é verdade? Domingo passado, nós trouxemos a família que dá certo. Qual era? Quem lembra? Em relação ao marido e mulher. Qual é a família que dá certo? E você pode pesquisar, se estiver errado, você vai falar com o Senhor que permitiu o que está escrito aqui. A família que dá certo é aquela que a mulher se sujeita ao marido, ou se sujeita ao marido, honra o marido, e o marido ama a esposa. Não dá errado nunca. Mas aonde só o marido ama a esposa e a mulher não se sujeita ao marido, não dá certo. Aonde a mulher se sujeita ao marido, mas o marido não ama a esposa, não dá certo. Tem que estar completo. Oh, glória. Não é? Então, o lar também, ele é um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Não tem casa que você gosta de ir? Não vá muito na casa também do seu amigo todo dia, porque a Bíblia diz que é para a gente não ir todo dia. Vai 2 vezes por semana. Não é? Quando o Horácio morava aqui, eu gostava demais de ir na casa deles. Por quê? Era a harmonia. Aí eles não brigavam? Lógico que brigavam. Lógico que tinha atrito, mas eles viviam em harmonia. Se você for lá em casa, às vezes a Márcia está de bico. Eu nunca fico de bico. A Márcia, fica quieto. Mas nós temos harmonia. As pessoas gostam de ir lá. E eu gosto de receber também. Desde que eu vi que alguns hospedaram anjos sem saber, eu gosto de receber. Eu tenho certeza que aqui agora você vai achar que eu sou louco, porque nós já recebemos anjo aqui na igreja. Em forma humana. Tenho certeza absoluta. O Senhor falou comigo semana passada, mas isso é outro assunto. Olha o que está escrito em Eclesiastes 10:1. Assim, aqui você não vai gostar. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e honra. O que é isso, irmãos? São as más companhias. São as más companhias. O diabo já preparou muitas más companhias para a gente. Está aí. Uma hora a gente vai encontrar. Se é que você já não encontrou alguma má companhia. As más companhias pervertem o que mesmo? Os bons costumes. O que seria um bom costume para um cristão? Pregar a palavra, orar, jejuar, temer a Deus, amar o próximo. Uma outra coisa que vocês gostam demais, eu também gosto, é perdão. Não é? São os bons costumes. E as más companhias, ele compara com uma mosca morta no perfume, estraga tudo o perfume. Você quer uma mosquinha morta lá no seu perfume raro que você ganhou? Que você não estava usando até hoje, mas agora você vai começar a usar, né? Perfume no frasco guardado não serve para nada. Então, vamos tomar cuidado com as más. Irmãos, a pessoa não precisa ser má para ser uma má companhia para nós. Não precisa ser má. E você não precisa mandar embora também. Você só não deixa o aroma que ela trouxer, contrário à palavra, entrar em você, impregnar em você. Porque senão você vai... Se você tiver um perfume ruim impregnado em você, quando você for abraçar alguém, esse perfume ruim vai ficar na pessoa também. E você não quer isso. Amém? Eu espero que você não esteja entendendo só sobre perfume. Muito bem. E finalizando a mensagem de hoje, eu disse que ia ser breve. Esse também vai estar aqui para a gente finalizar. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó Rei, em palácios enfeitados com marfim. Aqui, irmãos, nós temos em nós impregnado o perfume do Rei, de Jesus Cristo. Está em nós. Desde o dia que nós entregamos a vida para Jesus, Jesus não passou a habitar em nós, sim ou não? Então nós estamos impregnados de Jesus, do perfume dele. Basta nós deixarmos esse aroma e queremos que esse aroma fique em alguém. Então, se eu quiser, eu passo um perfume, né? Aí eu vejo alguém que eu amo, mas nunca usou perfume e tal, e eu não vou dar assim meu perfume todo para ele, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou abraçar bastante essa pessoa para ficar com um pouco do meu perfume. Hein? Não é legal? Tá bom, pastor, mas eu quero um pouquinho. Então vai lá dar um pouquinho do perfume que você tem para aquela pessoa, para ela ficar cheirosa também, igual você é. Estou falando do aroma de Jesus, tá ok?
Esse é o nosso papel aqui, irmãos. Exalar o bom perfume de Jesus, ser luz do mundo, sal da terra, enquanto dá tempo. A permanência aqui, quem falou aqui? Acho que foi a Márcia que falou. A permanência da igreja, mas ela acho que estava falando da nossa igreja, mas a permanência da igreja de Cristo, ela tem data de validade. Está acabando. Está acabando a igreja de Cristo, irmãos, na terra. O Senhor vai vir buscar, não acabando no sentido de, acabando a presença dela na terra. Vai terminar. O Senhor vai vir buscar a igreja. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que exalar o bom perfume de Jesus. Ninguém, irmãos, quer comprar algo que esteja mal cheiroso, ou quer algo de mal cheiroso na sua casa. Alguém em sã consciência não vai querer. Então, não contrariando, mas por isso que nós conversamos sobre tudo com todos, até começar a contenda. Então nós podemos conversar com todos sobre tudo, até começar a contenda. Quando começar a contenda, o Espírito vai tocar no teu coração e diz: você está contendendo. E quando depender de vós, não contendeis. Não vá brigar. Conversar sobre tudo não significa discutir assuntos tolos. Jesus dá um exemplo como genealogia. Não, você de onde? A genealogia não leva a nada. Mas discutir sobre todos com brandura. Por quê? Porque a pessoa você vai exalar um bom aroma também. De estar ouvindo alguém, estar conversando, até que surja a oportunidade e a gente tem um defeito. Vou colocar entre aspas para você entender. A gente está falando de qualquer assunto, sempre Jesus vai estar ali no meio. Isso vai incomodar um pouco a quem está ouvindo, mas é o perfume que nós temos, não dá. A pessoa até fala: mas tudo você põe Jesus no meio? É meu perfume. Como é que eu passei o perfume? Na hora você vai sentir o cheiro dele. Amém?